Esse brinco era da minha filha. A voz ecoou pela sala com uma firmeza que paralisou tudo. A empregada arregalou os olhos e levou a mão trêmula até a orelha. A acusação pesou no ar. O empresário viúvo se colocou entre as duas mulheres, decidido. A respiração de Helena ficou presa na garganta enquanto seus dedos tocavam o pequeno brinco de pérola que usava há meses, um presente que ela achava ser apenas um gesto de bondade. Mas agora, aquele objeto parecia pesar toneladas em sua orelha, e ela sentia como se o chão pudesse se abrir sob seus pés a qualquer momento, engolindo-a inteira e fazendo-a desaparecer daquele lugar onde nunca deveria ter estado, daquela situação que nunca deveria ter acontecido. A sogra de Tiago, Dona Margarida, mantinha o dedo estendido em sua direção com uma firmeza inabalável, o rosto marcado por rugas de uma vida inteira e pelo luto recente que consumia cada traço de sua expressão, transformando seus olhos em poços de dor que pareciam não ter fundo. A dor daquela mulher era visível e profunda como um abismo insondável, algo que ia além das palavras e se manifestava em cada gesto, em cada respiração pesada. Mas a acusação que fazia era completamente injusta e Helena sabia disso no fundo de sua alma, porque ela nunca roubaria nada de ninguém. Jamais faria algo assim. Jamais mancharia seu caráter dessa forma. Tiago cerrou os punhos ao lado do corpo enquanto observava a cena se desenrolar diante dele, como um pesadelo em câmera lenta. Ele conhecia aquele olhar na face de Margarida porque era o mesmo que ela tinha nos dias ruins, aqueles dias em que acordava e parecia ter esquecido por um segundo que a filha havia partido, apenas para lembrar novamente e sentir a dor toda de uma vez, quando a ausência de Amanda, sua filha, se tornava insuportável e a memória dela invadia cada canto daquela casa como um fantasma silencioso que ninguém conseguia exorcizar por mais que tentasse. A perda de Amanda tinha destroçado toda a família de uma forma que nenhuma palavra conseguia descrever adequadamente. Mas Margarida carregava a dor como uma ferida aberta que nunca cicatrizava e que sangrava a cada lembrança, a cada fotografia, a cada objeto que pertenceu à filha. E agora ela descarregava toda aquela angústia acumulada durante meses de sofrimento silencioso em cima de Helena, sem pensar nas consequências, sem considerar que talvez estivesse cometendo uma injustiça terrível. Dona Margarida, a senhora está enganada. Helena conseguiu dizer, sua voz saindo fraca e trêmula enquanto tentava manter a compostura diante da acusação devastadora que pesava sobre ela como uma sentença de morte social. Eu nunca pegaria nada que não fosse meu. A senhora precisa acreditar em mim, por favor. Eu trabalho aqui com honestidade e dedicação há quase 2 anos. Nunca faltei com respeito. Nunca desviei sequer um centavo. Nunca peguei nada que não me fosse oferecido. Margarida deu um passo à frente com determinação, ignorando Tiago completamente, como se ele não estivesse ali parado entre elas, como se ele fosse apenas parte da mobília daquela sala luxuosa. Mas agora, carregada de tensão, seus olhos permaneciam fixos em Helena com uma intensidade que queimava, cheios de uma mistura explosiva de raiva, desespero e algo mais profundo que ela própria talvez não conseguisse nomear ou admitir. Algo que ia além da simples acusação de roubo e tocava em feridas, muito mais profundas, relacionadas à perda, ao luto, à necessidade desesperada de proteger o que restava da memória de sua filha. Enganada, eu conheceria esse brinco em qualquer lugar desse mundo, em qualquer situação, sob qualquer luz, Margarida disse, sua voz tremendo levemente, mas mantendo a firmeza da convicção absoluta. Eu mesma dei de presente para Amanda no aniversário de 18 anos dela, foi numa tarde de domingo ensolarada, e ela chorou de felicidade ao abrir a caixinha azul marinho com o laço branco. Ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar e disse que eram os brincos mais bonitos que já
tinha visto na vida. Ela usava esses brincos todos os dias, sem exceção. Dizia que trazia sorte e proteção, que se sentia conectada comigo quando os usava. A voz de Margarida começou a falhar no final, engasgada pela emoção que subia como uma onda incontrolável. E agora você aparece usando eles como se nada fosse, como se tivesse o direito, como se pudesse simplesmente pegar as coisas dela e fingir que são suas. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos com uma intensidade dolorosa, mas se recusou a deixá-las cair, porque chorar agora pareceria admissão de culpa aos olhos de qualquer pessoa que assistisse àquela cena. E ela não tinha culpa alguma do que estava sendo acusada. Seus joelhos tremiam levemente sob o uniforme preto e branco que usava para trabalhar naquela casa há quase 2 anos, desde que Tiago a contratou logo após a morte de Amanda, quando ele precisava desesperadamente de alguém para ajudar com as tarefas domésticas e cuidar das crianças gêmeas que a esposa havia deixado, 2 meninas lindas, de cabelos loiros e olhos claros, que eram a imagem viva da mãe ausente. Tiago me deu esses brincos, Helena disse, sua voz ganhando um pouco mais de força, enquanto procurava nos olhos de Margarida algum sinal de compreensão, alguma fagulha de razão em meio àquela tempestade emocional. Foi há 3 meses, numa tarde depois que coloquei as meninas para dormir, ele disse que eram meus e que eu poderia usar. Eu não sabia que tinham pertencido a Amanda. Ele nunca mencionou isso, nunca disse de onde vieram ou qual era a história por trás deles. Eu simplesmente achei que fosse um presente de agradecimento pelo meu trabalho. Tiago fechou os olhos por um breve instante, o peso da situação caindo sobre seus ombros como uma carga impossível de carregar, como se toda a atmosfera da sala tivesse se condensado em uma pressão esmagadora que ameaçava sufocá-lo. Ele sabia que esse momento chegaria eventualmente, tinha certeza disso no fundo de sua consciência, mas esperava ter mais tempo para preparar todos os envolvidos para a verdade, para explicar as coisas do jeito certo, com calma e sensibilidade, mas o destino tinha outros planos, e agora ele estava preso entre 2 mulheres importantes em sua vida, ambas sofrendo por razões diferentes, mas igualmente válidas. É verdade, mãe, Tiago disse, virando-se para encarar Margarida enquanto colocava uma mão protetora no ombro de Helena, sentindo-a tremer levemente sob seu toque como um pássaro assustado. Eu dei os brincos para Helena, ela não roubou nada, não pegou nada escondido. Foi um presente meu e assumo total responsabilidade por isso. Ela não tem culpa alguma dessa situação. A culpa é minha, por não ter explicado antes, por não ter conversado com a senhora sobre isso. Margarida recuou, como se tivesse levado um tapa no rosto. Seus olhos se arregalando em choque e indignação, enquanto tentava processar as palavras que acabara de ouvir saindo da boca do genro, que sempre considerou sensato e respeitoso. Como você pôde? Como pôde dar as coisas de Amanda para uma estranha, para uma empregada que mal conhecemos? Tiago, aqueles brincos eram dela, eram parte da essência dela. Eram memórias preciosas que deveriam ser preservadas e respeitadas com carinho, não distribuídas como se fossem objetos sem valor ou significado, como se fossem apenas mais uma peça de bijuteria qualquer que pode ser dada a qualquer pessoa. A dor na voz de Margarida era palpável e cortante como uma lâmina afiada. Cada palavra saía carregada de um sofrimento que parecia não ter fim, que se estendia por dias e noites sem descanso. E Tiago sentiu o coração apertar no peito, porque ele entendia perfeitamente aquela dor. Ele também sentia falta de Amanda todos os dias. Acordava pensando nela e nas risadas que costumavam compartilhar. Dormia com sua ausência pesando sobre seu peito como uma pedra gigante que nunca conseguia mover ou tirar de cima de si. Mãe, por favor, deixe eu explicar tudo direito. Tiago tentou se aproximar com um gesto conciliador, mas Margarida ergueu a mão pedindo que ele mantivesse distância. O gesto era firme e definitivo, como uma barreira invisível, mas intransponível.
Ela não queria ouvir explicações naquele momento, porque a raiva e a tristeza estavam consumindo qualquer espaço para a razão ou para a compreensão. Amanda teria entendido essa decisão. Ela teria aprovado. Tenho certeza disso porque a conheci profundamente durante todos os anos que passamos juntos. Ela sempre foi generosa com os outros e sabia melhor do que ninguém que a vida precisa continuar mesmo após as perdas mais dolorosas. Margarida soltou uma risada amarga que soou mais como um soluço contido, um som que carregava mais dor do que qualquer lágrima poderia expressar. Você não tem o direito de dizer o que Amanda teria ou não aprovado. Você não pode falar por ela, agora que ela não está mais aqui para dar sua própria opinião. Você não sabe o que ela pensaria sobre isso, sobre você substituir a memória dela tão rapidamente, sobre você dar as coisas dela para outra mulher, como se ela pudesse ser esquecida assim tão facilmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado como chumbo derretido e denso como neblina espessa que impede qualquer visão clara. Helena permanecia imóvel como uma estátua, sentindo-se cada vez menor diante daquela discussão familiar que expunha feridas tão profundas e pessoais que ela se sentia uma intrusa apenas por testemunhar. Ela queria desaparecer dali, queria nunca ter aceitado aquele presente inocente, queria ter perguntado mais, ter sido mais cuidadosa, ter insistido em saber a origem daqueles brincos antes de usá-los. Tiago respirou fundo várias vezes, tentando encontrar as palavras certas, aquelas que poderiam suavizar a situação sem mentir ou esconder a verdade que precisava ser dita de uma vez por todas. Mãe, eu sei perfeitamente que a senhora está sofrendo. Todos nós estamos atravessando esse luto de formas diferentes. Perder Amanda foi a coisa mais difícil e dolorosa que já enfrentei na minha vida inteira. Mas Helena não tem culpa de nada disso. Ela não pediu para estar no meio dessa situação. Ela tem sido um anjo aqui em casa, desde o primeiro dia, cuidando das crianças com um carinho genuíno que eu não esperava encontrar em ninguém, trabalhando incansavelmente, sem nunca reclamar do cansaço ou das horas extras. E sim, eu dei os brincos para ela porque achei que Amanda gostaria que alguém bom, alguém que cuida das filhas dela com tanto amor, pudesse usá-los em vez de deixá-los guardados numa caixa escura onde ninguém os veria nunca mais. Helena engoliu em seco, sentindo a garganta apertada e seca. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava decidir se deveria falar ou permanecer calada como uma boa funcionária que sabe seu lugar e não se mete em assuntos de família. Mas algo dentro dela dizia que precisava se posicionar naquele momento, que ficar quieta seria covardia diante de tudo o que estava sendo dito sobre ela, como se ela fosse apenas um objeto passivo, sem voz ou vontade própria. Dona Margarida, eu amava a senhora Amanda mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, mesmo sem nunca ter trocado uma única palavra com ela. Helena disse, sua voz saindo baixa, mas firme, cheia de uma sinceridade que não podia ser fingida ou forçada, porque vinha diretamente do coração. Tiago me contou muitas histórias lindas sobre ela ao longo desses meses, sobre como ela era carinhosa com todos, inteligente e dedicada ao trabalho, cheia de vida e energia contagiante, e eu sempre usei esses brincos, pensando que eram apenas um presente gentil de um patrão agradecido pelo meu serviço. Mas agora que sei a verdade completa, entendo perfeitamente a dor da senhora, e se quiser que eu os devolva imediatamente, eu farei isso sem questionar, sem ressentimento. Margarida olhou para Helena como se a visse pela primeira vez de verdade, não apenas como a empregada uniformizada que trabalhava na casa e cuidava das netas, mas como uma pessoa real com sentimentos complexos, dignidade própria e um coração que também podia sofrer e se importar com os outros. E por um momento algo vacilou em sua expressão dura e fechada. Uma pequena rachadura na armadura de raiva e dor que ela havia construído ao redor de si mesma para se proteger de mais sofrimento.
Você realmente não sabia de onde vieram esses brincos? Margarida perguntou, sua voz ainda carregando desconfiança, mas menos agressiva do que antes, menos acusatória e mais curiosa. Não, senhora, eu juro por tudo que é sagrado, que não sabia da origem deles. Helena respondeu prontamente, levando as mãos ao brinco e começando a removê-lo de sua orelha com cuidado e respeito, como se estivesse lidando com algo extremamente frágil e precioso. Se soubesse desde o começo, nunca teria aceitado esse presente, nunca teria usado mesmo que Tiago insistisse, porque sei exatamente o quanto essas coisas carregadas de memória significam para uma mãe que perdeu sua filha. Sei por quê. Minha própria mãe perdeu meu irmão mais novo há alguns anos, e guarda cada objeto dele como se fosse um tesouro inestimável. Tiago colocou sua mão sobre a de Helena com firmeza, mas delicadeza, impedindo-a de tirar o brinco completamente de sua orelha. Não, Helena, não tire. Você não precisa fazer isso. Esses brincos são seus agora. Margarida olhou para o filho com uma expressão profundamente confusa, dividida entre a necessidade instintiva de proteger as memórias físicas de Amanda, que eram tudo que lhe restava da filha, e o reconhecimento crescente de que Tiago tinha razões próprias para suas decisões. Razões que ela talvez não compreendesse completamente naquele momento, mas que mereciam ser ouvidas com atenção e respeito. Por que, Tiago? Por que você está fazendo isso? Por que está defendendo ela dessa forma tão intensa? O que exatamente está acontecendo aqui que eu não estou vendo ou entendendo? A pergunta pairou no ar, como uma acusação velada, mas clara, carregada de implicações profundas que nenhum dos três queria verbalizar abertamente naquele momento delicado. E Tiago sentiu o sangue subir ao rosto em uma onda de calor, porque sabia exatamente o que sua sogra estava insinuando com aquela pergunta. Aparentemente simples, e a verdade que se escondia por trás de tudo era muito mais complicada do que qualquer explicação simples ou superficial poderia cobrir adequadamente. Helena sentiu seu coração disparar dentro do peito de forma descontrolada, batendo tão forte e rápido que ela tinha absoluta certeza de que os outros podiam ouvir cada batida retumbante, porque ela também entendia perfeitamente bem o que estava sendo sugerido nas entrelinhas daquela pergunta carregada de significado. E o pior era que parte daquilo não estava completamente errado. Parte daquilo refletia uma verdade que ela tentava esconder até de si mesma todos os dias. Mãe, Helena tem sido muito mais do que apenas uma funcionária eficiente aqui nesta casa. Tiago começou, escolhendo cada palavra com extremo cuidado, como se estivesse atravessando um campo minado, onde qualquer passo errado poderia causar uma explosão catastrófica. Ela tem sido uma presença constante e extremamente positiva para mim e para as crianças. Ela tem nos ajudado a seguir em frente de uma maneira que eu não conseguiria sozinho, nem com toda a ajuda do mundo. E sim, eu me importo com ela, me importo muito mais do que deveria, talvez. O coração de Helena saltou. Uma mistura avassaladora de esperança e medo inundando seu peito ao ouvir aquelas palavras saindo da boca de Tiago de forma tão direta e honesta, porque ela também se importava profundamente com ele. Tinha desenvolvido sentimentos intensos que iam muito além do profissional ou do simples afeto de uma empregada pelo patrão, mas sempre manteve aquilo cuidadosamente guardado no fundo do coração, escondido atrás de sorrisos educados e conversas formais, temendo exatamente este tipo de situação constrangedora, este tipo de julgamento moral e social. Margarida levou a mão ao peito como se sentisse uma dor física súbita, seus olhos se arregalando ainda mais, enquanto a compreensão completa começava a se formar em sua mente como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Você está me dizendo que tem sentimentos românticos por ela? Por sua empregada?
Tiago, Amanda faleceu há apenas 1 ano e meio. Mal passou tempo suficiente. Como você pode já estar pensando em outra pessoa, em substituir minha filha tão rapidamente? Tiago não recuou, nem baixou os olhos, manteve-se firme e ereto diante do olhar pesado e acusador de sua sogra, porque ele havia lutado consigo mesmo por longos meses antes de admitir o que realmente sentia. Havia se culpado incontáveis vezes. Havia chorado sozinho no escuro do quarto. Havia questionado cada emoção que surgia dentro dele, como se fosse uma traição à memória de Amanda. Mas no final, percebeu com clareza que o coração humano não funciona com cronômetros sociais ou regras rígidas de luto. Mãe, eu nunca vou parar de amar Amanda. Isso precisa ficar absolutamente claro. Ela foi o grande amor da minha vida e a mãe maravilhosa dos meus filhos. Mas ela se foi. E por mais que doa admitir essa realidade brutal, eu ainda estou aqui, vivo, respirando, sentindo, e preciso continuar vivendo de verdade, não apenas existindo como um fantasma que vaga pela casa. E Helena me mostrou que ainda é possível sentir algo bom e verdadeiro em meio a tanta dor e escuridão. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Helena sem que ela pudesse controlar, rolando silenciosamente por suas bochechas, enquanto ela ouvia Tiago falar com tanta coragem e sinceridade, expondo seus sentimentos mais íntimos diante de sua sogra, de uma forma que ela nunca imaginou que aconteceria, especialmente não daquele jeito abrupto, não naquele momento carregado de tensão e conflito. Margarida balançou a cabeça repetidamente de um lado para o outro, ainda processando tudo que estava sendo revelado, ainda tentando reconciliar a imagem do genro responsável e dedicado que conhecia há tantos anos com o homem que estava diante dela, agora confessando sentimentos por outra mulher tão pouco tempo após perder a esposa. E as crianças? Você realmente pensou bem nas crianças antes de tomar essa decisão? No que elas vão pensar quando crescerem e descobrirem que o pai delas trocou a memória da mãe delas pela empregada que trabalhava na casa? A pergunta foi como uma faca afiada, certeira e dolorosa, mas Tiago não deixou que o atingisse profundamente, porque ele já havia pensado naquilo milhares de vezes, já havia perdido inúmeras noites de sono, preocupado exatamente com essa questão ética e emocional que o a atormentava constantemente. As crianças amam Helena profundamente, mãe. Elas riem quando ela está por perto. Elas dormem tranquilas nos braços dela. Elas correm para abraçá-la quando ela chega de manhã. E quando crescerem, vão entender que o amor não substitui outro amor. Que ter alguém que cuida delas com carinho genuíno não apaga ou diminui a memória sagrada da mãe que perderam tão cedo. Helena não aguentou mais ficar calada e passiva. O peso de tudo que estava sendo dito sobre ela, como se ela não estivesse presente ali, era demais para suportar em silêncio. Dona Margarida, eu entendo perfeitamente o que a senhora está sentindo neste momento, e sei que minha presença aqui, meus sentimentos, tudo isso deve parecer profundamente errado e desrespeitoso aos olhos da senhora. Mas eu prometo solenemente que nunca, em momento algum, tentei tomar o lugar de Amanda. Eu sei que ela é completamente insubstituível e que sempre será a verdadeira mãe das crianças e a primeira esposa de Tiago. Ninguém pode mudar essa realidade. Margarida olhou para Helena com os olhos marejados de lágrimas não derramadas. A raiva intensa começando a dar lugar gradualmente a uma tristeza profunda e cansada que parecia vir de algum lugar muito antigo dentro dela. Você é jovem, bonita, está aqui todos os dias cuidando da casa e das crianças. É claro que ele se apegaria a você nessas circunstâncias. Mas isso não é amor verdadeiro. É só solidão desesperada. É só o desespero de um homem que não sabe lidar com a perda e se agarra à primeira pessoa que demonstra algum carinho. Tiago deu um passo firme à frente, sua voz ficando mais alta e mais decidida do que tinha sido até aquele momento. Não é isso, mãe.
E no fundo a senhora sabe muito bem disso. A senhora está apenas com medo de me ver seguindo em frente, porque isso significa aceitar de uma vez por todas que Amanda realmente se foi e não vai voltar. E aceitar essa verdade final é a parte mais difícil e dolorosa de todas nesse processo de luto. O silêncio voltou a dominar a sala com força ainda maior, mais pesado e sufocante do que antes, porque a verdade havia sido dita de forma crua e direta, sem rodeios ou eufemismos. E agora todos os presentes precisavam lidar com ela de alguma forma. Margarida respirou fundo várias vezes, limpou com as costas da mão as lágrimas que começavam a descer por seu rosto envelhecido e marcado pelo sofrimento, e olhou demoradamente para o brinco que brilhava delicadamente na orelha de Helena, depois para o filho que amava tanto e finalmente de volta para a jovem que estava ali, assustada, vulnerável e claramente apaixonada. Eu preciso de tempo para processar isso tudo. Preciso pensar com calma. Preciso entender melhor essa situação toda, Margarida disse finalmente, sua voz saindo cansada e rouca, como se tivesse gritado por horas. Mas uma coisa eu vou deixar absolutamente clara aqui e agora, para que não reste nenhuma dúvida. Se você machucar meu genro de qualquer forma, ou negligenciar minhas netas, mesmo que seja por um segundo, você vai ter que lidar comigo pessoalmente. E eu garanto que não será nada agradável. Helena assentiu rapidamente várias vezes, entendendo que aquilo era o mais próximo de uma aceitação relutante que ela receberia naquele momento tão difícil. Eu jamais faria isso, senhora. Eu amo essas crianças como se fossem minhas próprias filhas. Cuido delas com todo o carinho e atenção que sou capaz de dar. Margarida virou-se lentamente para sair da sala, seus movimentos pesados e cansados, mas parou exatamente na porta, sem olhar para trás, mantendo as costas viradas para os dois. E quanto aos brincos, pode ficar com eles, se é isso que meu genro quer. Mas use-os sempre com respeito e consciência, porque cada vez que olhar para eles no espelho, cada vez que sentir o peso deles em suas orelhas, lembre-se de quem os usou antes de você e do legado precioso que ela deixou para trás. Lembre-se que você está usando algo que pertenceu a uma mulher extraordinária, que merece ser honrada e não esquecida. Helena levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerar enquanto assimilava as palavras de Margarida, palavras que carregavam tanto peso quanto permissão, tanto dor quanto uma esperança frágil de aceitação futura, e ela sabia profundamente que aquele momento marcaria para sempre sua vida, e a dinâmica daquela família que aos poucos começava a incluí-la de uma forma que nunca imaginou possível quando aceitou aquele emprego meses atrás. Margarida saiu da sala sem dizer mais nada, seus passos ecoando pelo corredor comprido até desaparecerem completamente na distância, deixando para trás um silêncio carregado de emoções não totalmente resolvidas, mas ao menos expostas à luz do dia, arrancadas das sombras onde vinham crescendo como ervas daninhas sufocantes. E Tiago permaneceu parado no mesmo lugar por longos segundos que pareciam se esticar eternamente, como se precisasse reunir forças para se mover novamente após aquele confronto emocional devastador que havia drenado cada gota de energia de seu corpo cansado. Helena limpou as lágrimas do rosto com as costas das mãos, tremendo levemente enquanto tentava processar tudo o que havia acabado de acontecer, tudo o que havia sido dito e revelado de forma tão abrupta e dolorosa, como se um vendaval tivesse passado pela sala, destruindo tudo em seu caminho. E agora restasse apenas o silêncio pesado dos escombros. E quando finalmente ousou olhar para Tiago, encontrou os olhos dele já fixos nela, com uma intensidade que fez seu estômago revirar e sua respiração falhar por um breve instante. Sinto muito por tudo isso, Tiago disse, sua voz saindo baixa e carregada de culpa que pesava em cada sílaba.
Você não merecia passar por isso. Não merecia ser colocada nessa posição horrível e constrangedora. Eu deveria ter falado com ela antes de tudo isso acontecer. Deveria ter preparado o terreno adequadamente, mas não tive coragem suficiente. E agora você pagou o preço alto da minha covardia e da minha falta de planejamento. Helena balançou a cabeça rapidamente de um lado para o outro, dando alguns passos hesitantes em direção a ele, sem pensar muito nas consequências, movida por um impulso genuíno de confortá-lo, porque via claramente o sofrimento estampado em cada linha de seu rosto cansado, em cada músculo tenso de sua mandíbula, nos olhos que carregavam o peso de 1000 preocupações. Não foi culpa sua de forma alguma. Você não podia prever que ela viria hoje justamente e veria os brincos. Essas coisas simplesmente acontecem na vida e não adianta se culpar eternamente por algo que já passou e não pode ser mudado, Helena disse, sua voz ganhando firmeza gradualmente enquanto tentava ser forte para ele da mesma forma que ele havia sido incrivelmente forte para ela momentos antes durante o confronto. O importante agora é que está tudo às claras finalmente. Não há mais segredos pesando sobre nós como uma nuvem negra. Não há mais mentiras ou omissões que possam explodir no futuro. Tiago fechou os olhos com força e suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto num gesto de exaustão extrema que revelava quanto aquela situação toda havia lhe custado emocionalmente. Quando eu disse aquelas coisas para ela há pouco, quando admiti meus sentimentos por você na frente dela de forma tão direta, não estava planejando fazer isso daquele jeito abrupto, mas as palavras simplesmente saíram da minha boca sem controle, porque não conseguia mais guardar tudo dentro, não conseguia mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão simples de um patrão por uma boa funcionária dedicada. Helena sentiu o ar faltar completamente em seus pulmões ao ouvir aquilo dito de forma tão direta e honesta agora que estavam sozinhos, sem a presença intimidadora de Margarida entre eles, criando tensão e julgamento. E ela precisou se segurar firmemente na borda da mesa próxima para não cambalear sob o peso daquela revelação que mudava tudo. Tiago, eu também sinto algo muito profundo por você. Sinto há meses, mas tinha tanto medo de admitir isso até para mim mesma. Tanto medo de estar desrespeitando a memória sagrada de Amanda de alguma forma. Tanto medo de que você me visse como alguém inadequado ou pior ainda como alguém interesseiro, que estava se aproveitando da sua vulnerabilidade. Tiago abriu os olhos lentamente e a encarou com uma expressão que mesclava alívio imenso e ternura absoluta, como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros depois de meses pressionando. Você nunca poderia ser vista assim por mim. Nunca em 1 milhão de anos. Você é a pessoa mais genuína e dedicada que já conheci em toda a minha vida. Você trouxe luz de volta para esta casa quando tudo parecia eternamente escuro e sem esperança alguma de melhora. Quando eu achava que nunca mais conseguiria sentir algo além de dor e vazio. Ele se aproximou devagar, cada passo medido e extremamente cuidadoso, como se estivesse se aproximando de algo precioso e frágil que poderia quebrar com qualquer movimento brusco, até ficar a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que Helena pudesse sentir o calor intenso que emanava de seu corpo e o cheiro suave e masculino de sua colônia, misturado com algo que era unicamente dele. Helena, eu sei perfeitamente que tudo isso é extremamente complicado. Sei que as pessoas vão julgar duramente. Sei que minha sogra vai precisar de muito tempo para realmente aceitar essa situação toda de coração. Mas eu não quero mais esconder o que sinto de verdade. Não quero mais fingir que você é apenas mais uma funcionária, quando, na verdade, se tornou absolutamente essencial para a minha vida e para a vida das minhas filhas de uma forma que nunca imaginei possível. Helena sentiu novas lágrimas brotarem de seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas completamente diferentes das anteriores,
carregadas de alívio profundo e alegria intensa, em vez de dor lancinante e medo paralisante. E ela não tentou escondê-las ou limpá-las, porque sentia que não havia mais necessidade de esconder suas emoções verdadeiras. Eu tenho tanto medo de não ser suficiente para você e para as meninas, de não conseguir preencher o vazio enorme que Amanda deixou quando partiu, de falhar miseravelmente com você e com as crianças que já amo tanto. Tiago ergueu a mão devagar e tocou delicadamente o rosto de Helena com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando algo sagrado, seu polegar acariciando sua bochecha úmida com uma suavidade infinita que fez mais lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Você não precisa preencher vazio nenhum, você não precisa ser Amanda, porque ninguém pode ou deve tentar ser outra pessoa. Você só precisa ser você mesma, essa mulher absolutamente maravilhosa que cuida das minhas filhas como se fossem suas próprias, que me faz rir quando acho que nunca mais vou conseguir sorrir novamente, que me faz acreditar que é genuinamente possível recomeçar mesmo depois de perder tudo que mais amava no mundo. Os olhos de Helena se fecharam involuntariamente ao sentir o toque dele, um toque que esperava há tanto tempo, mas que nunca ousou imaginar que realmente aconteceria de verdade. E quando abriu os olhos novamente com esforço, encontrou Tiago ainda mais perto do que estava antes, sua respiração quente, roçando delicadamente seu rosto, de forma que fazia sua pele inteira arrepiar. "Posso te beijar?" Tiago perguntou em voz baixa, sua voz saindo rouca e hesitante, como se temesse uma rejeição dolorosa, mesmo após tudo que haviam acabado de confessar um ao outro de forma tão crua e honesta. Helena não confiou em sua própria voz para responder adequadamente, então apenas assentiu levemente com a cabeça em um movimento quase imperceptível. E aquele pequeno movimento foi mais do que suficiente para que Tiago fechasse a distância mínima que ainda existia entre eles e pressionasse seus lábios contra os dela com uma delicadeza quase reverente, como se ela fosse algo incrivelmente precioso e frágil que poderia quebrar em 1000 pedaços se ele não fosse extremamente cuidadoso em cada movimento. O beijo foi suave e lento, carregado de meses e meses de desejo contido e sentimentos profundos que haviam sido reprimidos com esforço e que finalmente encontravam expressão livre. E Helena sentiu suas pernas fraquejarem perigosamente sob ela enquanto se entregava completamente àquele momento que parecia irreal demais para ser verdade, como se fosse um sonho do qual ela poderia acordar a qualquer segundo. Suas mãos subiram instintivamente até o peito de Tiago, sentindo sob a palma de suas mãos o coração dele batendo tão acelerado e descompassado quanto o seu próprio. Quando finalmente se separaram por necessidade de ar, ambos estavam completamente sem fôlego e com os olhos brilhando intensamente com emoções intensas demais para serem nomeadas ou descritas adequadamente. E Tiago apoiou sua testa contra a dela com delicadeza enquanto tentava recuperar minimamente a compostura perdida. Eu estava esperando poder fazer isso há tanto tempo que parece uma eternidade. Tiago confessou em um sussurro baixo que apenas ela podia ouvir. Mas sempre me segurava com força, porque achava errado demais, porque achava que era uma traição terrível à memória de Amanda e ao que tivemos juntos. Helena abriu os olhos completamente e olhou diretamente nos olhos dele, sem desviar, vendo ali refletida a mesma vulnerabilidade crua que sentia queimando dentro de si mesma. Amanda, gostaria muito de te ver feliz novamente. Tenho absoluta certeza disso mesmo, sem tê-la conhecido pessoalmente. Nenhuma pessoa que realmente amou alguém de verdade gostaria de ver essa pessoa amada presa eternamente ao passado para sempre, sofrendo sozinha quando poderia ter uma chance real de ser feliz novamente e viver plenamente. Tiago sorriu pela primeira vez desde que aquela situação toda havia começado horas atrás.
Um sorriso pequeno, mas completamente genuíno, que iluminou seu rosto cansado e tenso de uma forma que Helena não via há semanas. Você tem toda a razão do mundo. Amanda sempre dizia com convicção que a vida era muito curta para desperdiçar em arrependimentos eternos e que precisamos aproveitar cada momento precioso de felicidade que conseguimos encontrar neste mundo. Um choro agudo de bebê ecoou do andar de cima, quebrando subitamente a bolha íntima e perfeita que havia se formado ao redor deles dois, e Helena se afastou instintivamente alguns passos, lembrando-se imediatamente de suas responsabilidades e do mundo real que continuava existindo além daquele momento perfeito que haviam compartilhado. É a Sofia. Ela deve ter acordado da soneca da tarde, Helena disse, já se preparando mentalmente para subir as escadas e atender prontamente a criança que precisava dela, e chorava com insistência. Tiago segurou seu braço gentilmente, mas com firmeza, antes que ela pudesse se afastar completamente em direção às escadas. Deixa eu ir com você desta vez. Quero que saibamos juntos que estamos unidos nisso, que você não está sozinha cuidando delas como se fosse apenas uma funcionária. Helena sentiu o coração aquecer intensamente com aquelas palavras simples, mas profundamente significativas, e juntos subiram as escadas lado a lado em direção ao quarto colorido das gêmeas, onde Sofia choramingava alto em seu berço, enquanto procurava desesperadamente por alguém familiar que pudesse confortá-la. "Está tudo bem, meu amor. Estou aqui agora", Helena disse com voz naturalmente suave, enquanto se aproximava rapidamente do berço e pegava a menina chorosa no colo com movimentos seguros, embalando-a contra o peito com movimentos automáticos, nascidos de meses e meses de prática diária dedicada. E Sofia imediatamente se acalmou ao reconhecer o cheiro familiar e o toque conhecido, aconchegando-se contra ela com confiança total. Tiago observava toda a cena da porta do quarto com uma expressão de ternura absoluta estampada no rosto, vendo claramente como sua filha pequena confiava completamente em Helena sem hesitação, como se sentia perfeitamente segura e profundamente amada em seus braços protetores. E aquilo confirmava totalmente tudo que ele havia dito com tanta convicção para Margarida sobre Helena ser muito mais do que apenas uma empregada qualquer. "Ela te ama muito. Qualquer pessoa pode ver isso facilmente", Tiago disse, entrando no quarto devagar e se aproximando das duas, estendendo a mão para acariciar os cabelos loiros e extremamente finos de Sofia, que já voltava a fechar os olhinhos, ficando sonolenta novamente. "As duas te amam de verdade, e isso significa absolutamente tudo para mim, porque sei que enquanto elas tiverem você por perto, estarão bem, estarão seguras e profundamente cuidadas." Helena olhou para Tiago por cima da cabecinha de Sofia, seus olhos brilhando intensamente, com lágrimas de felicidade pura que insistiam em aparecer constantemente. "Eu também amo elas, mais do que posso expressar em palavras adequadas. Amo mais do que posso descrever. Desde o primeiro dia em que as vi pela primeira vez, senti uma conexão imediata e inexplicável. Como se meu coração reconhecesse instantaneamente que elas precisavam de mim tanto quanto eu precisava desesperadamente delas." Eles ficaram ali parados por alguns minutos, em silêncio confortável e caloroso, apenas observando Sofia adormecer novamente nos braços seguros de Helena, com a respiração ficando cada vez mais regular e tranquila. E no berço ao lado, Laura dormia profundamente, sem saber absolutamente nada da tempestade emocional devastadora que havia acontecido no andar de baixo, sem saber que a vida de todos naquela casa estava prestes a mudar de formas profundas e significativas. Depois de colocar Sofia de volta no berço com todo o cuidado extremo para não acordá-la novamente, Helena e Tiago saíram do quarto em completo silêncio e foram para o corredor amplo, onde finalmente puderam falar novamente em voz normal,
sem medo de acordar as meninas, que dormiam tranquilamente. "O que vai acontecer agora com a gente?" Helena perguntou, a insegurança voltando a aparecer em sua voz trêmula, porque apesar de absolutamente tudo que havia sido dito e sentido naquela tarde intensa, a realidade prática da situação ainda era extremamente assustadora e cheia de complicações difíceis. Tiago pegou as duas mãos dela entre as suas, apertando-as com firmeza reconfortante e calorosa. "Agora vamos seguir em frente juntos, um dia de cada vez. Vamos dar tempo necessário para Margarida processar tudo calmamente e esperamos com paciência que eventualmente ela compreenda e aceite de coração. E enquanto isso, vamos construir algo verdadeiro e sólido entre nós, sem nos esconder covardemente, mas também sem forçar nada de forma agressiva, deixando as coisas acontecerem naturalmente no seu próprio tempo." E que Helena assentiu com a cabeça, sentindo-se consideravelmente mais segura com aquele plano sensato que não tentava resolver tudo de uma vez de forma irreal, mas também não negava ou escondia o que existia genuinamente entre eles. "E sobre meu trabalho aqui, sobre minha posição na casa, isso vai precisar mudar de alguma forma?" Tiago pensou cuidadosamente por um momento antes de responder. "Eventualmente, sim, porque não seria minimamente justo com você manter essa dinâmica estranha de patrão e empregada quando nossos sentimentos são muito além disso. Mas vamos fazer a transição gradualmente, sem pressa. Talvez possamos contratar outra pessoa para ajudar com as tarefas domésticas mais pesadas, enquanto você assume um papel mais focado exclusivamente nas meninas. Ou podemos pensar juntos em outras alternativas que façam sentido para todos os envolvidos." Helena sentiu um peso enorme sair de seus ombros tensos ao ouvir aquilo, porque uma de suas maiores preocupações constantes era exatamente como conciliar seus sentimentos crescentes por Tiago com a relação profissional que tinham. E saber que ele também pensava ativamente sobre isso e queria encontrar uma solução justa trazia imenso alívio. "Obrigada por pensar em tudo isso com tanta consideração, por me incluir nas decisões importantes, por não simplesmente impor o que acha melhor sem me consultar." Tiago sorriu calorosamente e puxou-a para um abraço apertado e envolvente, envolvendo-a completamente em seus braços fortes e protetores. "Você é parte importante disso tudo agora, é parte desta família de forma real. Então, é óbvio que sua opinião e seus sentimentos importam tanto quanto os meus em qualquer decisão." Eles ficaram abraçados por um longo momento que pareceu se esticar maravilhosamente no tempo, apenas sentindo a presença reconfortante um do outro e a conexão profunda que havia crescido entre eles ao longo de meses de convivência diária intensa, de momentos compartilhados, de risadas e lágrimas, de cuidados mútuos que foram muito além do simples dever profissional e se transformaram em algo profundo e verdadeiro. Quando finalmente se separaram relutantemente, Helena olhou para o brinco de pérola que ainda usava em sua orelha, tocando-o delicadamente com a ponta dos dedos. "Sabe, depois de absolutamente tudo o que aconteceu hoje, esses brincos ganharam um significado ainda muito maior para mim. Não são mais apenas um presente bonito, são um símbolo poderoso de tudo que enfrentamos juntos hoje, de toda a verdade dolorosa que foi revelada e de todas as emoções intensas que finalmente pudemos expressar livremente." Tiago observou atentamente o brinco brilhando suavemente contra a pele clara de Helena. Amanda ficaria genuinamente feliz em saber que eles estão com alguém que realmente merece usá-los, alguém que cuida das filhas dela com tanto amor incondicional. "Minha única tristeza profunda é que ela não está aqui para conhecer você pessoalmente, porque tenho absoluta certeza de que vocês duas teriam se dado muito bem e se tornado amigas." Helena sentiu uma onda avassaladora de emoção ao imaginar aquilo, ao pensar em como seria diferente se Amanda estivesse viva e pudesse ver diretamente a forma dedicada
como ela cuidava de suas filhas, se pudesse saber que o homem que ela amou profundamente não ficaria sozinho e destruído para sempre. Eu teria amado conhecê-la pessoalmente, teria amado poder agradecer diretamente por ter trazido essas meninas lindas ao mundo e por ter amado você tão bem que você se tornou o homem incrível e dedicado que é hoje. As semanas que se seguiram àquele dia memorável foram de adaptação constante e mudanças graduais, mas significativas. Margarida voltou à casa algumas vezes, mas sempre manteve uma distância educada de Helena. Não era abertamente hostil, mas também não era calorosa. Era simplesmente cordial, de uma forma que deixava perfeitamente claro que ainda estava processando tudo internamente e precisava de seu próprio tempo para chegar a uma conclusão. Helena respeitava completamente aquele espaço necessário e nunca tentou forçar uma aproximação artificial. Apenas continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação impressionante de sempre, cuidando das meninas com amor inesgotável e apoiando Tiago em absolutamente tudo que ele precisava. E aos poucos, muito lentamente, começou a notar pequenas mudanças sutis, mas significativas na postura de Margarida. Um dia ensolarado, enquanto Helena brincava alegremente com as gêmeas na sala ampla, fazendo-as rir alto com caretas engraçadas e brincadeiras simples, mas divertidas, ela notou Margarida parada exatamente na porta, observando a cena toda com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente, mas que definitivamente parecia menos dura e fechada do que antes. As meninas estão crescendo tão rápido que mal consigo acompanhar, Margarida comentou, entrando devagar na sala e sentando-se cuidadosamente na poltrona confortável. Amanda ficaria absolutamente maravilhada em ver como estão saudáveis e tão felizes. Helena sorriu naturalmente, pegando Laura no colo enquanto Sofia engatinhava pelo tapete macio, explorando os brinquedos coloridos espalhados por todo lado. Elas são crianças absolutamente incríveis, inteligentes e amorosas. A senhora deve se orgulhar muito das netas maravilhosas que tem. Margarida observou Helena atentamente por um longo momento, carregado antes de falar novamente. Posso fazer uma pergunta pessoal e direta? Helena sentiu o coração acelerar imediatamente, mas manteve a voz calma e controlada ao responder. Claro, dona Margarida. Pode perguntar o que quiser sem hesitação. Margarida juntou as mãos no colo, seus dedos entrelaçando-se nervosamente de forma visível. Você realmente ama meu genro de verdade ou está com ele por conveniência prática, por segurança financeira ou algo parecido assim? A pergunta foi direta e sem rodeios desnecessários. Mas Helena agradeceu internamente por aquela honestidade crua, porque era infinitamente melhor do que especulações silenciosas e ressentimento não verbalizado crescendo como um tumor. Eu amo Tiago com cada parte do meu ser, dona Margarida. Não estou com ele por dinheiro ou segurança material. Estou com ele porque quando olho para ele, vejo um homem incrível que merece ser genuinamente feliz novamente. Porque quando estou perto dele, me sinto completa de uma forma que nunca senti antes em toda a minha vida. E porque construímos uma conexão real baseada em respeito mútuo profundo, compreensão verdadeira e sentimentos genuínos que não podem ser fingidos. De Margarida acenou lentamente com a cabeça, processando cuidadosamente aquelas palavras, enquanto observava Helena segurar Laura com tanto cuidado visível e carinho transbordante. Você sabe que nunca vai substituir Amanda de forma alguma, sabe disso, certo? Helena olhou diretamente nos olhos de Margarida ao responder com firmeza. Eu sei perfeitamente disso, e nem quero substituí-la de forma alguma. Amanda tem seu lugar único e eterno no coração de Tiago e na história desta família. Eu só quero construir meu próprio lugar ao lado deles, não no lugar dela, mas junto com a memória dela.
Algo mudou visivelmente na expressão de Margarida naquele momento, uma suavização quase imperceptível, que Helena só notou porque estava prestando atenção total em cada nuance mínima. Minha filha sempre dizia com convicção que a vida era muito curta para guardar rancor ou viver preso no passado. Ela dizia que precisamos amar as pessoas intensamente enquanto elas estão aqui e ser profundamente gratos por cada momento de felicidade que conseguimos ter. Acho que ela teria palavras muito sábias para mim agora se pudesse falar. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos ao ouvir aquilo, porque percebia claramente que era a forma de Margarida começar a aceitar verdadeiramente a situação, começar a fazer as pazes com a realidade brutal de que a vida continuava inexoravelmente, mesmo após a perda devastadora de sua filha amada. Amanda parece ter sido uma pessoa absolutamente maravilhosa e extremamente sábia. O mundo perdeu muito quando ela partiu tão cedo, mas o legado dela continua vivo nestas meninas lindas e nas pessoas que ela tocou profundamente enquanto esteve aqui. Margarida limpou discretamente uma lágrima que escorria devagar por seu rosto envelhecido e se levantou da poltrona com esforço, aproximando-se de Helena e das netas, e pela primeira vez desde aquele dia terrível do confronto inicial, ela tocou o braço de Helena com um toque que não era nem um pouco hostil. Cuide muito bem delas, cuide bem dele, e se precisar de ajuda ou conselho sobre qualquer coisa, saiba que mesmo sendo difícil para mim, estarei aqui, porque no fim das contas, o que realmente importa é que esta família continue unida e que estas crianças cresçam cercadas de muito amor. Helena não conseguiu segurar as lágrimas que caíram livremente enquanto olhava para Margarida com imensa gratidão transparente. Obrigada, dona Margarida. A senhora não sabe o quanto essas palavras significam para mim, o quanto sua aceitação, mesmo que gradual e difícil, é importante e valiosa. Margarida assentiu e se abaixou com cuidado para pegar Sofia no colo, beijando a testa macia da netinha com ternura infinita. Vou aprender a conviver com isso. Vou tentar genuinamente aceitar porque sei que é o que Amanda gostaria. Ela sempre foi mais forte e mais sábia do que eu em questões complicadas do coração. Naquela noite, quando Tiago chegou cansado do trabalho, Helena contou detalhadamente sobre a conversa significativa com Margarida e sobre o pequeno, mas extremamente significativo progresso que haviam feito, e ele a abraçou com força imensa, profundamente aliviado por saber que as coisas estavam caminhando na direção certa, mesmo que lentamente. Os meses foram passando rapidamente e a dinâmica da casa foi mudando gradualmente. Helena não usava mais o uniforme formal de empregada e havia se tornado oficialmente a babá e cuidadora exclusiva das meninas, com um salário justo e uma relação de trabalho que refletia muito melhor seu papel real na família. E sua relação com Tiago floresceu de forma bonita e natural, sem pressa desnecessária, mas também sem se esconder covardemente. Margarida visitava regularmente e, embora nunca se tornasse extremamente próxima de Helena, desenvolveram um respeito mútuo sólido e uma capacidade genuína de conviver harmoniosamente pelo bem das meninas e de Tiago. E às vezes, em momentos raros, mas extremamente preciosos, Margarida compartilhava histórias detalhadas sobre Amanda com Helena, mostrando fotografias antigas desbotadas e contando memórias que faziam ambas rirem e chorarem simultaneamente. Em uma tarde linda de domingo, quase um ano após aquele dia memorável do confronto inicial, Tiago pediu Helena em casamento em uma cerimônia simples mas linda no jardim perfumado da casa, com as gêmeas presentes, usando vestidos brancos absolutamente lindos, e Margarida, sentada na primeira fila com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Lágrimas que eram uma mistura complexa de alegria pelo genro que voltava a sorrir, tristeza pela filha que não estava ali para ver, e aceitação de que a vida seguia seu curso natural mesmo quando o coração insistia em querer parar o tempo.
Helena disse sim com a voz embargada de emoção intensa, olhando para o homem que amava e para as duas meninas que já considerava suas filhas. E quando Tiago colocou a aliança dourada em seu dedo, ela tocou instintivamente o brinco de pérola que ainda usava, aquele mesmo brinco que quase destruiu tudo, mas que no final se tornou o catalisador necessário para que a verdade viesse à tona e permitisse que todos seguissem em frente. A cerimônia foi pequena e intimista, apenas família próxima e amigos mais queridos. E quando chegou o momento emocionante dos votos, Helena falou não apenas para Tiago, mas também para as meninas e para a memória eterna de Amanda. Prometo amar vocês com tudo que tenho. Prometo honrar o passado enquanto construímos o futuro juntos. Prometo ser a melhor versão de mim mesma todos os dias. E prometo nunca esquecer que o amor não divide, ele multiplica. E há espaço no meu coração para todos vocês e para a memória daquela que veio antes de mim e tornou tudo isso possível. Não houve olhos secos quando ela terminou de falar. E mesmo Margarida, que tentava manter a compostura, se viu limpando lágrimas enquanto acenava com a cabeça em aprovação silenciosa. A festa foi alegre e cheia de vida, com música suave tocando ao fundo e comida deliciosa. E as gêmeas corriam pelo jardim florido rindo e brincando, alheias ao significado profundo daquele dia, mas intuitivamente felizes por sentir a alegria dos adultos ao seu redor. Quando a noite caiu suavemente e os convidados começaram a ir embora, Tiago e Helena ficaram no jardim por mais alguns minutos. Apenas os dois, sob o céu estrelado, segurando as mãos e olhando para a casa iluminada, onde suas filhas dormiam tranquilas. "Você está feliz?" Tiago perguntou suavemente, puxando Helena para mais perto e beijando seu cabelo com ternura. Helena fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o aroma da noite, o calor do corpo de Tiago contra o seu, o peso da aliança nova em seu dedo. "Estou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Estou completa de uma forma que nem sabia que precisava." Tiago sorriu contra seu cabelo. "Eu também. E sei que Amanda está feliz por nós, onde quer que esteja. Sei que ela aprovaria esta família que estamos construindo juntos, sobre a base que ela ajudou a criar." Helena acenou, tocando novamente o brinco que se tornou seu talismã, seu lembrete constante de que o amor verdadeiro transcende o tempo e a perda, de que é possível honrar o passado enquanto se abraça o futuro, de que o coração humano tem capacidade infinita de amar e recomeçar quantas vezes for necessário. Eles entraram na casa de mãos dadas, prontos para começar oficialmente esta nova fase de suas vidas, e ao passar pelo retrato de Amanda na parede da sala, Helena parou por um momento e olhou para aqueles olhos sorridentes que tanto se pareciam com os de suas filhas e mentalmente fez uma promessa silenciosa de que cuidaria bem de tudo e de todos que Amanda havia deixado para trás, que honraria sua memória não com luto eterno, mas com vida abundante e amor generoso. Os anos foram passando e a família cresceu em amor e união. As gêmeas cresceram saudáveis e felizes, sempre ouvindo histórias sobre a mãe biológica que nunca conheceram, mas que era honrada e lembrada com carinho. E Helena nunca tentou apagar a memória de Amanda. Ao contrário, ajudou a mantê-la viva contando histórias que Tiago compartilhava e mostrando fotos antigas. Margarida se tornou uma presença constante e amorosa na vida das netas. E embora sua relação com Helena nunca fosse perfeitamente fácil, era genuína e cheia de respeito mútuo. E em momentos especiais, quando via as meninas rindo nos braços de Helena, Margarida sorria e sussurrava baixinho, agradecendo a Amanda por ter enviado alguém tão especial para cuidar de sua família. Em um dia comum anos depois, Helena estava arrumando fotos em um álbum quando encontrou uma carta antiga guardada entre as páginas. Uma carta escrita pela própria Amanda meses antes de sua morte, endereçada a quem quer que cuidasse de suas filhas no futuro.
e com as mãos tremendo, Helena leu cada palavra cuidadosamente. A carta dizia coisas lindas sobre amar as meninas como se fossem suas, sobre não ter medo de ser feliz, sobre honrar a memória sem viver presa a ela. E terminava com uma frase que fez Helena chorar copiosamente. Amanda havia escrito que quem quer que estivesse lendo aquela carta tinha sua bênção e sua gratidão eterna por dar continuidade ao amor que ela não pôde completar. Helena guardou a carta junto ao coração e naquela noite mostrou para Tiago, que também chorou ao ler as palavras da esposa que havia perdido, e ambos entenderam que de alguma forma Amanda havia previsto tudo, havia dado sua permissão antecipada, havia abençoado o amor que floresceria após sua partida. Os brincos de pérola continuaram sendo usados por Helena em ocasiões especiais, sempre como uma lembrança de onde tudo começou, de como um objeto quase destruiu tudo, mas acabou unindo a todos. E quando as gêmeas cresceram e perguntaram sobre os brincos, Helena contou toda a história honestamente, sem esconder nada, e as meninas entenderam que tinham duas mães, uma que as trouxe ao mundo e outra que as criou, e que ambas mereciam seu amor e gratidão. A vida seguiu seu curso natural, com alegrias e tristezas, com desafios e vitórias, mas a família permaneceu unida, construída sobre uma base sólida de amor verdadeiro, respeito mútuo e memórias honradas. E Helena nunca esqueceu aquele dia em que Margarida apontou o dedo para ela, acusando-a de roubo. Nunca esqueceu o medo que sentiu, mas também nunca esqueceu a coragem de Tiago ao defendê-la. A coragem que mudou tudo e permitiu que todos encontrassem um caminho para a felicidade novamente. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.